Olá, turminha, turmona e galera que está estudando na quarentena, né? O vídeo de hoje, né, essa videoaula de hoje é uma videoaula meio que bônus, tá bom? Porque na aula passada eu falei para vocês que iria abordar um pouco sobre alguns povos que foram surgindo ali na região da Mesopotâmia e foram se estabelecendo. Então, hoje nós vamos falar sobre hebreus, fenícios e persas. Mas tinha tudo isso de povo lá? Tinha. Ah, tinha povo até assim que a gente nem conhece a fundo. Mas essas sociedades que nós estamos abordando, elas são muito importantes para que nós possamos entender, né, alguns contextos históricos da atualidade. Mas nós precisamos voltar lá no passado para poder compreender como que elas se organizavam, como que era a cultura, religião, sociedade, economia. Isso tudo é importante, né? Ou vocês acham que economia só existe nos nossos tempos? Não, gente, economia existe, ó. Só que a cada período histórico, quando eu falo período histórico, eu estou falando de periodização da história. É quando eu vou ali dividindo a história em períodos. Então, cada período histórico é marcado por algum acontecimento, por algum fato. E nas sociedades antigas, nós temos a história desses povos que vão formar culturas, religiões, modo de vida, modo de produção diferente e até mesmo parecidos entre si. Hoje nós vamos dar atenção para essas três civilizações que eu falei: hebreus, persas e fenícios, tá bom? Na aula passada eu usei egípcios e os sumérios. Foquei muito no que? Na escrita dos sumérios, que desenvolveram a primeira forma de escrita, que foi escrita cuneiforme. Falei sobre o alfabeto egípcio, que é um alfabeto com mais de 7.000, se eu não me engano, né, símbolos. Então, assim, não é bem um alfabeto, né? É um código hieroglífico, né? E hoje nós vamos abordar hebreus e fenícios e os persas. Quando eu falo antiguidade oriental, eu estou me referindo sim aos povos que surgiram ali na região da Mesopotâmia. Esses povos surgem na região da Mesopotâmia e aí eles começam a estabelecer moradias, se fixar em alguns lugares, né? E aí vão surgir nome para esses povos. Nas aulas passadas nós abordamos os sumérios, né, que desenvolveu o que? Escrita cuneiforme, em forma de cunha, né? Os egípcios, que eles tornaram um grande império, o império dos faraós, né, os reinos faraônicos, aquela coisa bem ali que marca até hoje, né, cartão postal, o Egito, né, as pirâmides de Gizé. Começamos a falar um pouquinho sobre hebreus e fenícios e vamos falar sobre os persas. Ai, professora, por que vamos falar sobre isso? Porque é importante a gente entender de onde surgiram essas sociedades e o que nós usamos no nosso dia a dia e na vida de hoje, no cotidiano de hoje, né, do dia a dia de hoje, nas nossas vidas, que é herança de lá. Por exemplo, eu estou usando uma blusa de frio, né, de inverno, toda trabalhada em quê? Em tricô. O tricô é uma espécie de artesanato, é feito à mão, artesanal, né? Isso é uma característica que vem daqui, ó, dessas sociedades, né? O barro, vasos, né, antigos, ou os vasos que nós usamos hoje para plantar, também o barro era algo artesanal, os povos ainda estavam aprendendo a fazer esses utensílios de barro. Então a coisa começa a se intensificar até chegar na metalurgia. Opa, como assim? Nós vamos ter metais, nós vamos ter armas, né, armamento, até mesmo utensílios de metais, né? Tudo que nós usamos hoje tem origem lá atrás nessas sociedades antigas, que surgem ali na região da Mesopotâmia. Então vamos falar um pouquinho dos hebreus primeiro. Hebreus.
A economia do povo hebreu era uma economia baseada na atividade pastoril, atividade pastoril. E o que vem ser uma atividade pastoril? A atividade pastoril é aquela atividade em que você precisa cuidar de animais, e esses animais, eles vão render para você alguma coisa. Por exemplo, no Brasil, o que a gente caracterizaria como atividade pastoril? Criar, né, a vaca, tirar o leite da vaca, usar esse leite para fazer não só o leite para vender, mas queijo, iogurte, derivados, né? Os hebreus, eles costumavam cuidar de ovelhas, porque a ovelha, ela produz lã. A lã produz o quê? Tecelagem, tá? Vamos lá, então, a atividade, a economia deles é atividade pastoril. A agricultura, eles também plantavam e colhiam seus alimentos. Então, era uma sociedade com atividade pastoril, tinha o cuidado ali de cuidar dos animais, trabalhar os animais, utilizar o que o animal podia dar para que eles pudessem sobreviver, né? E também viver ali, e cuidar das suas famílias, né? E o artesanato. Gente, artesanato, olha que coisa interessante. Se vocês prestarem atenção, todo o cenário que eu uso aqui, para deixar bonitinho os vídeos, tem alguma coisa artesanal, né? É lógico que é um artesanato atual, mas o artesanato dos hebreus era um artesanato que mantinha a família toda envolvida. Por exemplo, o tear, as mulheres teciam, né, as suas lãs, a tecelagem ali à mão, e aí passava para a filha, ensinava para as filhas, e que ensinava para as netas, e assim por diante. Então, a tecelagem marca muito a base da economia do povo hebreu, porque eles vão começar a comercializar esses tecidos, né? Essa tecelagem. Agora vamos para a política. Hebreus, sociedade patriarcal. Como assim? O pai, o homem da família, ele é de extrema importância, ele é o mais importante da família. Não quer dizer que os outros não sejam importantes, mas ele é o patriarca. É dele e para ele que a família vive. Então, por ele que a família vive, e é os conselhos dele que a família escuta. Então, os hebreus, eles tinham essa característica muito forte, até hoje tem. O pai, o avô, né, na família hebraica, numa família judia, é muito respeitado. E nós devemos aprender com isso, tá? As mulheres também são, porém nós estamos falando de sociedades antigas, patriarcais, onde o homem, ele tem toda a sua família, toda a estrutura ali voltada para ele. E o que ele diz é lei, tá? Agora, se ele vai fazer correto ou errado, isso vai depender de como as sociedades se comportam. No caso dos hebreus, os hebreus eles vão passar por algumas dificuldades. E justamente essa obediência ao patriarcado é que vai fazer com que eles consigam superar essas dificuldades que nós vamos ver mais pra frente, tá? Sociedade tribal. Peraí, tribo me lembra índio, me lembra África também. Não, gente, ó. Eles viviam em tribos, né? Em pequenas tribos, em pequenos grupos. Ou seja, ainda não se existiam cidades todas edificadas. Os hebreus estão começando, tá? Eles estão no processo de início da sua formação de civilização hebraica. E aí vai chegar um momento que nós vamos ter uma sociedade tribal marcada pela presença dos juízes. Vai chegar um momento na história dos hebreus em que essas sociedades patriarcais vão ser governadas por juízes. Sim, juízes.
e esses juízes vão ser responsáveis por todo o povo, né? De tempos em tempos um juiz novo vai se levantar, vai ser colocado ali como uma figura, né, importante para ser respeitada. Uma coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção aqui, né? Quando a gente fala em juízes, eu estou falando de um período até mesmo bíblico, tá? Por quê? Isso é religião, professora? A história, em alguns momentos, ela se encontra com a religião, sim. Principalmente quando eu falo de povos antigos. E ali nos Juízes, quando você pega a Bíblia mesmo, vai lá no Antigo Testamento, se você for estudar o livro de Juízes, você vai ver uma infinidade de juízes que conduziram a sociedade hebraica durante muitos e muitos anos. Findou-se o tempo dos juízes, nós vamos ter uma monarquia estabelecida. Vai começar o tempo dos reis. Olha que legal. Quem aí é católico, quem é evangélico, já deve ter olhado a Bíblia, ou alguém já deve ter mostrado em algum momento. Se não, pega uma e olha. Tem um livro na Bíblia chamado Livro dos Juízes e tem um outro chamado Reis, tá bom? Então, quando eu falo que a história às vezes se encontra com a religião em determinados momentos, é porque eu estou falando de um fato histórico. Isso não é alegoria. Eu não vou entrar nos livros da Bíblia agora para explicar isso para vocês, porque isso é uma aula de história, tá? Da política, vamos para a sociedade dos hebreus. Era formada por clãs. Lembra que eu falei das tribos? Então, clãs são pequenos grupos de famílias que vão formar as tribos, tá bom? Tá? E aí, esses clãs vão ter, vai ter a primeira divisão formada por clãs. Esses clãs vão ter uma importância muito forte na história dos juízes, na história do povo hebreu, e esses clãs é que vão começar a conduzir também a sociedade hebraica, tá bom? A segunda divisão social é baseada na terra. É um povo que ele preza pela sua terra. A terra é algo muito importante para eles, sagrada. É da terra que eles tiram alimento, é da terra que eles sustentam as suas famílias. E durante a história nós vamos ver que os hebreus, né, também chamados de judeus, eles vão ser muito judiados, massacrados por conta dessa questão até mesmo de territórios, né, de se colocar, de estabelecer, né, moradia em uma terra. Né? Muitos povos desse período vão entrar e dizer: nossa terra não é de vocês, nossa terra é nossa, e vão guerrear e vão escravizá-los. E aí nós vamos ver isso agora na cultura e na religião. O livro sagrado dos hebreus vai aparecer aqui embaixo para vocês. É a Torá. Professora, que não é Torá. São os primeiros livros do Antigo Testamento. Se não me engano, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, tá? Então nós estamos falando de um código de conduta, né, cristã. Na época não era chamada cristã porque ainda não existia Jesus, era antes de Cristo, mas um código de conduta religioso para os hebreus. Então a Torá era a lei deles, tá? E aí, nesse período aqui em que os hebreus estão se estabelecendo, tendo seu livro de lei, seu livro religioso, vai acontecer um dos primeiros cativeiros da Babilônia. Vai ocorrer o êxodo, tá bom? Eles vão sair, né, da terra deles em direção a uma outra terra, né? Isso é chamado de êxodo. Tem um livro também na Bíblia chamado Êxodo. Tá vendo como que as coisas se encaixam? E aí nós vamos ter o cativeiro da Babilônia. Na aula passada eu falei que a Babilônia, que os babilônicos eram um povo que não perdoava, era um povo que chegava
corta a garganta, corta a mão, fura aqui, era um povo muito sanguinário. E aí os babilônicos, eles vão se transformar num império muito grande e vão começar a escravizar outros povos. E um dos povos que eles escravizam com força são os hebreus, tá? Ah, os hebreus sabiam guerrear? Sabiam. Porém, os hebreus ainda vão dar a volta por cima. Primeiro a gente tem que entender como é que isso aqui aconteceu. Aí nós vamos ter um movimento chamado diáspora. O que é isso? Diáspora, ocorreram, se eu não me engano, 3 diásporas do povo hebreu. A primeira, eles vão se espalhar. Diáspora é um movimento em que eles se espalham pela terra, né? Por vários cantinhos da terra. Por quê? Porque muitos não conseguiam viver no cativeiro babilônico, quando conseguiam fugir. Iam para outros lugares, estabeleciam moradia e iam tentar viver, sobreviver, fugindo mesmo dos cativeiros, de povos que os perseguiam, né? E aí esse movimento da diáspora vai fazer com que o povo hebreu comece a usar uma prática que era muito comum lá atrás na Mesopotâmia, que era o nomadismo. Eles vão ser chamados de seminômades. Como assim? Eles não vão ficar muito tempo no mesmo lugar com medo de perseguição. Então eles começam a ir, fixa moradia no lugar, monta a sua tenda. Quando eu falo fixa moradia, eles ainda são povos que vivem em tendas, né? Aí depois eles vão ter cidades edificadas em pedras. Isso é muito interessante. Numa próxima oportunidade eu vou colocar para vocês alguns vídeos sobre isso, né, de documentários. E aí nós vamos ter uma característica muito importante aqui, ó, que é o monoteísmo, a crença no único Deus. Tá, beleza, a gente já sabe que os hebreus eram monoteístas. Tudo bem. Isso incomodar os outros povos? Sim, porque os outros povos, principalmente os povos principalmente a Babilônia, que era politeísta, vai querer forçar a barra para os hebreus adorarem aos deuses da Babilônia. E os hebreus vão meio que resistir, alguns, né? E isso vai incomodar muito, mas muito o povo que está escravizando, no caso os babilônicos. Então essa questão do politeísmo com monoteísmo vai entrar em choque. Eles vão começar a se estranhar. Os povos politeístas, que eram a maioria, vão começar a querer forçar os hebreus a adorarem os deuses deles. E aí os hebreus, que eram também bem ferrenhos ali, duros na queda, vão falar: não, com a gente não tem esse negócio de politeísmo não. Aqui, o povo hebreu é monoteísmo, é um Deus só. E aí os outros povos politeístas vão ficar incomodados com isso. Porque eles vão falar assim: poxa, esses hebreus estão se achando a última bolacha do pacote, né? Só o Deus deles que é o melhor. E aí, essa questão de deuses e Deus vai permanecer durante muitos e muitos anos na história das sociedades orientais. E os hebreus vão se firmar até o final, né, da sua história oriental antiga, como um povo monoteísta que não se curvou diante dos deuses politeístas. Olha que legal!